O que deve ter em um PAC? Bom, primeiramente, né, quando nós falamos em PAC, que é um programa de autocontrole, é importante que a gente tenha ciência, né, de que todos esses documentos, nós vamos ter uma série de programas de autocontrole dentro dos frigoríficos, né, então são em torno de 18 PACs que vão constituir, né, esses programas de autocontrole nos frigoríficos, e é necessário, então, que eles sigam, né, um roteiro, que nós tenhamos nesse documento, né, um início, um meio e um final. Né? Então, é como se fosse lá um TCC, um trabalho, né, de conclusão de curso, onde nós precisamos, né, fazer com que, nesse programa de autocontrole, eu preciso descrever qual é aquele programa de autocontrole em que eu estou me referindo, qual é o objetivo daquele documento, né? Qual é a referência, né? Referências bibliográficas que eu vou utilizar para a execução daquele programa de autocontrole. Então, aqui eu preciso colocar desde legislações que são utilizadas, né? Eu preciso constar essas legislações nesse programa de autocontrole também. Então, eu vou colocar o objetivo desse PAC, eu vou descrever, né, como que ocorre aquele procedimento. Né? Então, aqui a gente tem toda a forma de descrição desse programa de autocontrole, onde eu descrevo exatamente como que acontece aquela atividade na empresa. Então, aqui é importante também que a gente esteja ciente, né, de que precisa retratar a realidade daquela empresa. Então, eu sempre preciso retratar a realidade, né? Nunca colocar algo que não acontece, né? Colocar alguma coisa que não condiz com a realidade daquela empresa. Então, muitas vezes acontece, né, do profissional fazer o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Esse Ctrl+C, Ctrl+V, ele faz com que possa ocorrer, né, falhas nesses programas de autocontrole que podem ser vistas, por exemplo, numa auditoria pelo fiscal. Então, é necessário, né, que a gente cuide para não fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, para que a gente não coloque algo, né, em que não aconteça naquela empresa, porque isso pode gerar uma série de problemas, né, uma série de transtornos, então, numa auditoria, por exemplo, né, onde esse fiscal ele vai conferir lá o documento com do estabelecimento. Então é necessário, né, que a gente tenha colocado tudo certinho, né, como que é realmente, como que é feito na empresa, ok? Dentro desse programa de autocontrole, então, depois que eu descrevo como que é realizado, aqui se tem alguma ação, alguma atividade que ela é terceirizada, eu preciso colocar aqui também, né? Eu vou descrever, por exemplo, no caso do programa de autocontrole de vetores e pragas, né? Que normalmente é uma atividade que é realizada de forma terceirizada, né? Por empresas específicas, né? E essas empresas, então, realizam esse procedimento, então, do controle de vetores e pragas. Então, quando é algo assim, de uma empresa terceirizada, eu preciso também descrever neste programa de autocontrole de que é algo terceirizado, né? Então, depois da descrição, eu vou precisar ter também a forma de monitoramento e de verificação desse programa de autocontrole. Então, vai ser aqui no programa de autocontrole, né, que eu vou descrever como que vai ser feito o monitoramento, né, o que, como, onde, por quê, né? Então eu preciso descrever todos esses itens nesse programa de autocontrole para que eu consiga monitorar de forma eficiente aquela atividade. Né? Então, por exemplo, eu preciso descrever esse monitoramento e ter descrito também, né, as não conformidades. Então, se eu for descrever um PAC de monitoramento de temperatura, eu preciso descrever que a não conformidade ela vai ser a temperatura estar acima de 4 graus Celsius numa câmara fria, né? Eu preciso descrever lá o que será feito caso isso aconteça. Né? Se essa temperatura estiver acima da temperatura ideal, qual vai ser a medida que será tomada? Né? Então, aqui nós precisamos, além de toda essa parte introdutória do documento, nós precisamos também descrever as não conformidades, né, as possíveis não conformidades que possam existir, e também
como que vai ser esse monitoramento, quem que vai fazer o monitoramento. É preciso sempre que a gente designe também, né, um responsável por essas atividades, um responsável por monitorar, né, esses programas de autocontrole, para que a gente não tenha nenhum problema daquela atividade não ser executada, né, da maneira correta e para não ficar aquele famoso diz que me diz que, né? Então, quando a gente coloca um profissional para desempenhar aquela atividade, aquele profissional, então, ele vai ter a função, né, de fazer aquela atividade. Então, é muito importante a gente colocar isso também no programa de autocontrole. Então, de modo geral, né, são esses os itens que deve conter, né, um programa de autocontrole para que a gente consiga ter um documento bem estruturado, bem organizado, um documento bem descrito, né? Ter esses itens básicos, né, que vão fazer parte, então, do programa de autocontrole.